Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Bom estarmos louvando o nome do Senhor, mesmo em casa, mas é bom nos reunirmos para adorar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E graças a Deus lá em casa, nós todos já estamos liberados das quarentenas. Quem está agora na quarentena é pai e mãinha, estão enfrentando aí os dias, aguardando poder retornar aqui à comunhão dos irmãos. Não é fácil para eles, especialmente para os dois, né? Mas Iana está lá cuidando deles. E também Juninho, Dani, Levi, Caleb, todos também estão lá enfrentando o seu isolamento, se recuperando com a graça de Deus. Nós louvamos a Deus pelo seu cuidado, por Ele ter nos permitido passar por esses momentos para a glória do seu nome, no seu plano eterno de revelar a grandeza da sua glória. Nós estivemos aqui na outra quarta-feira, nós começamos uma série. Eu espero que seja uma série que a gente consiga chegar até o final das orações do apóstolo Paulo nas cartas, nas orações nas cartas de Paulo. Então nós começamos com a doxologia lá de Romanos, capítulo 11, né, aquele grito de adoração que o apóstolo Paulo faz ao final do seu compêndio doutrinário a respeito de justificação pela fé. E hoje nós vamos saltar. Eu estou tentando reunir nessa série apenas aqueles textos que são mais claros como oração, porque tem muita coisa que a gente pode incluir como sendo transformar em oração. Mas tem alguns momentos que você percebe. Aqui a gente vai ver nessa oração de hoje que há novamente uma doxologia, né? Paulo começa a dizer: olha, eu não cesso de orar por vocês, para que aconteça isso. Ele começa a falar como é que ele estava orando, não necessariamente uma oração específica, mas como ele orava por essa igreja. E ele termina numa outra doxologia, ele termina adorando ao Senhor, que é esse que é o sentido da doxologia, esse momento de adoração, essa expressão da adoração e louvor. E a gente vai estar lendo a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Efésios tem pelo menos aí duas orações. Tem uma que eu fiquei muito tentado fazer, a estudar, a meditar aqui dos irmãos, que é a do capítulo 1. No início do capítulo 1, quando ele fala: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. E ele fala de predestinação, ele fala de eleição, fala de adoção. E é tão rico esse primeiro capítulo, mas não é uma oração clássica, é realmente um momento de adoração, e um momento de grande edificação para a igreja, especialmente a igreja de Efésios, essa introdução. Mas eu quero, na verdade, hoje compartilhar com os irmãos do versículo 15 até o versículo 23. Efésios capítulo 1, 15 a 23. Já quero saudar os irmãos que estão acompanhando pelo canal da Igreja Presbiteriana Catolé no YouTube. Eu vi que o André estava aí, a irmã Rosemary, a irmã Maria de Fátima. Vi alguns, não estou conseguindo ver agora porque o celular não está entrando em rede, mas quero saudar os irmãos que estão em casa também e no seminário, que estão aí acompanhando a reunião de oração, estão com esse intento de orar conosco nessa noite. Diz a palavra do Senhor assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o amor para com todos os santos, a partir do verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus, pedir que o Senhor nos oriente, ilumine o nosso coração, renovando em nós derramando sua graça, nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento da sua palavra, da sua vontade. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te louvamos por estarmos aqui, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos por estarmos como igreja do Senhor reunidos, ó Deus, juntos, num só espírito, alguns para colocar diante de ti os pedidos, porque creem que podem ser ouvidos, como nós cantamos aqui, esperamos confiantemente, como salmista inspirado pelo teu Santo Espírito, que intercede por nós agora, nos deixou na sua bendita palavra, ó Deus, de que podemos esperar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro, me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ó Deus, confirma esta bênção nessa noite, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui orando confiantemente no Senhor. Ó Deus, e agora a tua palavra está aqui, a tua vontade, Senhor, tua vontade preceptiva, a tua vontade revelada para nós está aqui diante de nós, e tu conheces quem nós somos, sabe que somos nada, Senhor. Quem é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Ó Deus, mas confiamos nessa palavra, confiamos no zelo que tens por ela, confiamos no amor que tens demonstrado e revelado pelo teu povo, o povo eleito, escolhido por ti, desde antes da fundação do mundo. Ó Deus, esse amor, ó Deus, manifesta em Cristo Jesus, o Verbo encarnado, que morreu por nós, derramando seu sangue precioso, para nos reconciliar contigo, nos dar acesso ao entendimento, a essa iluminação pelo teu Santo Espírito da tua palavra, para mergulharmos, Senhor, nas maravilhas da Tua lei, para renovarmos a nossa fé, a nossa confiança na esperança do nosso chamamento em Cristo Jesus, e para, ó Deus, para nós desfrutarmos, Senhor, da herança que temos em Cristo Jesus, de sermos de fato filhos do Deus vivo. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos livre do mal, do erro, do engano, da vaidade dos nossos pensamentos, ó Deus, das inclinações da nossa carne, e nos mantenha, os que estão em casa ou acompanhando o Senhor através do meio da tecnologia, os que estão aqui, todos cativos à tua direção, Senhor, perdoando nosso pecado, perdoando as nossas faltas, Senhor, convencendo-nos do erro, do pecado, da nossa preguiça, da nossa, ó Deus, da nossa negligência diante do Senhor, e perdoando-nos e enchendo nosso coração com a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos assim e te pedimos pelo Teu povo, te pedimos pela Somália, ó Deus, por quem temos orado, que o Senhor derrame Tua graça sobre aquela nação, sobre os líderes daquele país e sobre os cristãos ali, a Tua igreja, fortalece a fé do Teu povo, Senhor. E onde há perseguição, Coreia do Norte, ó Deus, janela 1040, em nome de Jesus, fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja. E Maranata, vem nos buscar, Senhor, ansiamos por esse dia glorioso. Queremos ver novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Essa é a oração do teu povo, essa é a oração da tua igreja que te ama e te adora, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a carta diferente da pegada de Paulo em Romanos, que tem aquela densidade teológica toda nos primeiros 10 capítulos, 11 capítulos, quando a gente chegou naquela doxologia da quarta-feira passada, a carta aos Efésios, que não necessariamente era uma igreja em Éfeso, mas a carta dirigida a toda aquela região em que Éfeso era uma das cidades mais importantes, e possivelmente a igreja em que tinha uma proeminência, liderança, ela é muito voltada para a igreja em si, para Paulo explicando, Paulo mostrando quem é a igreja, a identidade da igreja. Lembra que a gente estava até discutindo a respeito do tema para a gente utilizar na igreja ano passado e tal, e a gente falava sobre essa questão da identidade, e Paulo vem falar sobre a multiforme graça de Deus que é revelada através da igreja, essa união, esse mistério que é revelado, e Paulo usa esse termo na carta aos Efésios, o mistério de unir judeus e gentios numa união orgânica, todos conectados aqui num corpo em que Cristo é o cabeça, e Paulo vem trazendo essa palavra, vem falando sobre salvação pela graça e pela fé, exortando também os irmãos a viverem de modo digno do Senhor. A gente vai ver isso também em outras cartas, mas a forma como eles deveriam viver agora como igreja, como na nova aliança do sangue de Jesus, nessa nova unidade, nessa nova aliança com Cristo, nós temos comportamentos diferentes, papéis a desempenhar no mundo, e o apóstolo Paulo vai falar disso mais adiante. Mas há algumas orações aqui nesse ínterim, em que o apóstolo Paulo discorre e desenvolve essas ideias. Ele traz essa oração aqui, ele fala que não cessa de dar graças por esses irmãos, fazendo menção nas suas orações, e ele diz mais ou menos como é que ele ora, que não é necessariamente uma oração, mas ele diz mais ou menos o que é que ele fala nessa oração, quando ele está intercedendo por esses irmãos, quando ele está lembrando desses irmãos nas suas orações, e foi isso que a gente acabou de ler. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, viu? Estava sentindo falta, com certeza. Agora sim. Ele diz: não cesse de dar graça por vós as minhas orações, fazendo menção de vós nas minhas orações, versículo 16. E de pronto, meus irmãos, essa primeira palavra do apóstolo, compartilhando que ele ora pela igreja e que ele não cessa, as suas orações incessantes são pela igreja, ele lembra sempre da igreja nas suas orações. E eu penso, meus queridos, que a gente tem que aprender com o apóstolo como é bom a gente pertencer à igreja, como é bom pertencer à igreja do Senhor, à igreja corpo vivo, que tem o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, como cabeça. É bom ter esse sentido de que nós estamos unidos, é bom saber que pertencemos a esse corpo, sentir pertencentes a esse corpo. Mas, além desse sentimento de pertencimento à igreja invisível, que nos faz orar e sentir a dor e a necessidade do irmão que está lá na Somália, por quem nós temos orado, de orar pelos irmãos da Coreia do Norte que têm sofrido perseguição, e daqueles outros tantos países, Afeganistão, Paquistão, países que têm uma liderança, um governo que é um governo também que impõe uma religião oficial e que acaba por perseguir aqueles que proclamam a fé evangélica. Nós sentimos que somos o mesmo corpo, nós oramos por essas pessoas, mas além disso, é bom também pertencer a uma igreja local, ter um grupo de irmãos por quem orar. Paulo está falando aqui especificamente dos irmãos ali daquela igreja de Éfeso. É bom ter uma igreja por quem dar graças, ajoelhar e dizer: Senhor, obrigado pela igreja em que o Senhor me colocou, aquela comunidade, aquela pequena comunidade ali no Catolé,
meu Pai, muito obrigado por fazer parte daquele grupo de pessoas, por ter pastores que cuidam da minha saúde espiritual, por ter liderança, presbíteros e diáconos que estão dispostos a servir, que tem uma mocidade que está ali buscando a Deus, buscando adorar a Deus e crescer em comunhão com o Senhor, adolescentes que estão também empolgados nesse mesmo propósito, um departamento infantil que cuida de crianças e estão cuidando da educação dos meus filhos também, me ajudando na educação dos meus filhos. É bom pertencer a uma igreja local e a um grupo por quem dar graças, poder agradecer ao serviço desses irmãos, a instrumentalidade da liderança, aqueles que ministram cantos. Como é bom poder estar aqui na casa do Senhor e louvar a Deus com os irmãos que estão servindo aqui, os diáconos, os jovens, adolescentes, o poder da oração dos joelhos das senhoras que oram pela igreja. Hoje teve reunião de oração, eu vi colocar o link, vi um pouco tarde, mas eu vi colocar o link lá, e tem irmãs que estão intercedendo, mães que são mães de oração de muitos dos jovens da igreja, muitos de nós que estão intercedendo pelos problemas que nós estamos passando, pela situação de pandemia, pelos problemas do país. Como é bom, queridos, pertencer à igreja local, também de orar, ter por quem orar, dar graças por uma igreja local. É bom servir na igreja. Eu tenho batido nessa tecla desde a quarta-feira, já dando um spoiler, não foi desse sermão de hoje. É bom servir na igreja, é bom dar graças, e é bom ter uma igreja, uma comunidade onde você possa dedicar os seus dons diante do Senhor, consagrá-los e servir a Deus ali, estarmos conectados, né? Organicamente ajustados, servindo aos propósitos de Deus, servindo aquele que é o nosso cabeça, é quem nos comanda, e cooperando para a edificação desse corpo, para a glória do Senhor e para a glória que será revelada no último dia, em que nós nos encontraremos com Ele, igreja gloriosa, sem pecado, sem ruga, sem mácula, e nós estamos aqui participando desse projeto do Senhor, desse plano maravilhoso de redenção, e estaremos nesse dia todos unidos ali, glorificando a Deus, nos encontrando com o Senhor. Que bênção, meus irmãos, é bênção poder ter uma igreja por quem dar graças, e ter uma igreja onde servir com os nossos dons e talentos, com a nossa vida. Mas isso se contrapõe a uma ideia muito presente nos dias atuais, especialmente no período de pandemia e agora pós-pandemia, que é um individualismo que nós temos cultivado dentro da cultura evangélica, não somente brasileira, mas eu acho que de uma forma geral no mundo inteiro. Percebam, meus irmãos, que o culto era um culto público, o ajuntamento de irmãos numa comunidade para adorar a Deus era uma marca da igreja, né? As pessoas, na verdade, até o ano 1500, quando Gutenberg criou a imprensa e o primeiro livro publicado foi a Bíblia Sagrada, até lá o acesso à Bíblia Sagrada se tinha através do culto público. No culto público é que você tinha acesso à palavra do Senhor, poder ouvir, aprender da palavra do Senhor. Então, o ajuntamento, a reunião de pessoas em torno da palavra de Deus, como igreja, era muito importante e relevante na dinâmica e na identidade da igreja. Mas de lá para cá, com o acesso à Bíblia Sagrada, com acesso aos meios tecnológicos de consulta, de comentários, estudos bíblicos, a igreja tem desenvolvido um individualismo no exercício do ser igreja. Então, a gente tem ouvido muito de pessoas, especialmente na rede mundial de computadores, na internet, com essa prática devocional individualista, privada, e que você não precisa
estar integrado a uma igreja local, ter uma igreja por quem dar graças, nem onde servir. Você só precisa ter um computador, você precisa só escolher qual é o culto que você vai assistir, você só precisa talvez até fazer vídeos ali para interagir com outras pessoas, mas você não valoriza a ideia da igreja local, de estar unido ali, servindo com seus dons e talentos, com seus ministérios. E especialmente o culto público tem se tornado então uma atração, né? pouco valorizada, já que eu posso acompanhar o culto da internet, eu não preciso sair de casa, eu não vejo necessidade de nós estarmos na igreja e me deslocar para adorar com os irmãos aqui. Mas, de fato, na história da igreja, e mesmo antes, no Velho Testamento, o momento de adoração pública é por demais ressaltado como sendo relevante para a glória do Senhor, para que as nações, as pessoas conheçam a Deus, para que o nome de Deus seja exaltado e seja conhecido. Há essa necessidade desse ajuntamento e da adoração, adoração pública ali das pessoas em torno do nome do Senhor. É assim que eu vivencio igreja, cantando e louvando do lado do meu irmão, que talvez esteja numa situação de dor, de angústia, mas você está ali orando do lado dele. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, num momento em que a igreja estava vivendo um tumulto, porque as pessoas, quando se ajuntavam para a ceia do Senhor, elas não iam somente tomar aqui, como a gente toma um pedacinho de pão com o cálice de vinho, elas levavam a comida, faziam o que nós chamamos de festa ágape, né? Faziam aquele momento ali, e se reuniam em grupos, e comiam e bebiam aquilo que traziam, faziam aquela celebração, que é um momento também importante. A gente vê isso muito dentro das festas estabelecidas na lei e da própria dinâmica da igreja. Havia esse momento de celebração, e o apóstolo Paulo repreende a igreja, porque alguns traziam e comiam e se fartavam na sua glutonaria e se embriagavam, a ponto de outros mais humildes, que não tinham muito o que levar, ficavam ali com fome e não se saciavam de forma nenhuma. E Paulo diz que quando você toma o cálice do Senhor e come do pão, você tem que discernir o pão e o cálice, num sentido de discernimento não só de que aquilo representa o sangue de Cristo derramado por nós, a esperança da ressurreição, e o pão representa o seu corpo entregue por nós na cruz do Calvário, mas também que nós temos que entender o corpo como corpo e discernir que aquelas necessidades dos irmãos precisam ser, de alguma forma, atendidas de modo de que não pode haver dentro do mesmo corpo pessoas que se embriagassem enquanto outros passassem necessidade. De modo, meus irmãos, que o ajuntamento público é importante para a dinâmica da igreja, para a identidade da igreja. E aqui o apóstolo Paulo diz: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. É bom ter uma igreja por quem dar graças, é bom ter uma igreja onde servir. De fato, nós estamos no começo do ano, podemos realizar muitas coisas esse ano, mas quem realiza os projetos numa igreja local não são os pastores, nem são os presbíteros, nem são os diáconos. Eles cooperam nesse trabalho, mas é cada irmão que está aqui em oração, entregando seus dons, entregando seus dízimos, entregando seus talentos, cooperando cada parte para que haja edificação e que possamos alcançar mais pessoas para a glória do nome do Senhor, para que o evangelho cresça e para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode orar sem cessar de dar graças pela sua igreja local, meu querido irmão, minha querida irmã, e não apenas pela igreja invisível e universal. Será que você pode fazer isso? Não, essa realmente é minha igreja, eu vou lá, eu adoro ao Senhor, eu sinto quando estou lá com os irmãos, no momento da oração, cantando junto, louvando ao Senhor, entregando a minha oferta de gratidão, intercedendo. Nós somos de fato igreja do Senhor. Sinto igreja quando estamos ali todos juntos. Paulo continua a oração, ele diz assim: ele não cessa de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa não é uma oração muito comum da gente
escutar mais uma vez. Quando nós oramos pela igreja, então, de repente você diz, não, então, mas eu oro pela igreja. O que é que você pede pela igreja? Quando nós oramos, ou pelo menos com frequência, o que eu faço é orar pelos pastores, orar para que o Senhor avive a sua obra, né? Traga um avivamento, que é um pedido que a gente tem feito de longa data, ou pede pela saúde de alguns irmãos que estão enfermos, mas que aumente o número, quem sabe, você ora não, para que a igreja cresça, para que a gente adquira um prédio que seja nosso, não sei, normalmente são os pedidos que vêm na nossa cabeça quando a gente ora pela igreja, pelo menos pela igreja local, mas Paulo aqui, ele está orando, pedindo uma coisa, ele não deixa de pedir, ele está pedindo, mas ele está pedindo uma coisa completamente diferente das nossas orações. Ele pede para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele está nos ensinando, através do exemplo de sua oração, que nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos pedir sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Mas para quê? Para que é que nós precisamos de sabedoria e de revelação? O povo precisa, o povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer, nós falamos um pouquinho sobre isso na doxologia lá de Romanos, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer a Deus é transformador, conhecer a sua palavra é transformador para a sua igreja, conhecer a sua palavra é o combustível da sua santificação, do seu processo de crescimento até o dia da revelação do nosso Senhor. Nós precisamos conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo gera adoração, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, gera comunhão entre os irmãos. E talvez seja por isso que haja muitas vezes, contendas dentro da igreja, tantos disse, não disse, tantas questiúnculas, né? Questões pequenas na igreja, porque nós não nos aprofundamos no conhecimento de Deus e achamos que podemos servir a Deus aqui sem amar o nosso próximo. E se de fato conhecêssemos a Deus, tivéssemos sabedoria e a revelação no pleno conhecimento dele, nós entenderíamos que é impossível nós amarmos a Deus sem amar o nosso irmão. É isso que Paulo pede. Nós precisamos pedir pela nossa igreja, pedir como igreja do Senhor, para que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Crescer no conhecimento é indispensável para crescer em santidade. E tal conhecimento é impossível sem a revelação do Senhor. Através da palavra do Senhor, o Espírito nos concede sabedoria, o entendimento, ele nos revela o Pai, ele nos revela o Filho, ele nos revela a obra, a pessoa do seu Santo Espírito, e esse conhecimento então é indispensável para que nós cresçamos em santidade. A gente muitas vezes tem aquela visão equivocada de que a nossa salvação, ela é sinônimo daquele momento em que nós levantamos a mão, atendemos um apelo, fizemos uma oração e dissemos: Senhor, eu quero servir-te, eu quero confessar os meus pecados, dizer que o Senhor é Senhor da minha vida. De fato, a sua salvação, talvez ali no seu processo de santificação, começou nesse momento, mas o crescimento em santidade, para ter o crescimento em santidade, para o processo de santificação, é necessário conhecer a Deus. E precisamos então de espírito de sabedoria e de revelação do Senhor, revelando a sua palavra, revelando a sua vontade para nós a cada dia. Devemos orar então, meus irmãos, como igreja e pela igreja, em favor da iluminação do Espírito. Nós vivemos num mundo escuro, num mundo em que as coisas não são preto e branco. Nós vivemos num mundo em que há vários tons de cinza, e isso rege as relações interpessoais, isso rege a espiritualidade das pessoas, isso rege a forma como as pessoas entendem e enxergam cultura, isso está na política, na própria religião, e a igreja precisa de espírito de sabedoria e de revelação de Deus, para não se deixar
sucumbir e obscurecer as verdades de Deus, sendo de fato iluminada os seus olhos, os olhos do vosso coração. Para quê? Para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Será que nós temos buscado conhecer a Deus, a sua revelação? Será que nós temos orado para que a igreja cresça desse modo? Para que cresçamos como mocidade, cresçamos como UPA, cresçamos como SAF, cresçamos como igreja do Senhor de fato, no conhecimento do Senhor, com sabedoria, com espírito de sabedoria e de revelação. Mas para que iluminar o coração? Para que iluminação do coração? E como nós lemos aí a partir dos versos 18 em diante, nessa caminhada de santificação, o nosso coração é iluminado para algumas disciplinas, para algumas matérias, algumas disciplinas espirituais. E ele começa dizendo a partir do versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. A esperança do nosso chamamento é um dos motivos para que o nosso coração precisa ser iluminado. Nós precisamos considerar que o nosso chamado inclui promessas. Nós cantamos isso aqui, né? Que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós, há promessas na sua palavra. E conhecer a Deus, ter o coração, os olhos do coração iluminados, com o espírito de sabedoria e de revelação, se traduz de algum modo nessa esperança, em renovar a esperança do nosso chamado. Conhecer a Deus é renovar a cada dia a esperança de estarmos com Ele em plenitude, é aguardar a salvação. Nós passamos por tanta dificuldade nesse mundo, passamos por pandemia, por doenças, por dificuldades financeiras, e muitas vezes nós queremos fraquejar e queremos manter os nossos olhos nos nossos problemas, no nosso umbigo ou nesse mundo, como se nossa vida se resumisse a isso. Isso é exatamente o que qualquer pessoa sem Cristo faz. Essa semana eu estava trabalhando na segunda-feira, e o colega que estava trabalhando comigo disse que estava às 5 horas da manhã, ele escutou um estampido no prédio onde ele morava. E foi um cidadão, um pai de família, que se suicidou. Às 5 horas da manhã pegou uma arma e disparou contra a sua própria cabeça. E essa desesperança, ela vive batendo a porta de muitas pessoas que encontram no objetivo da sua vida uma vida de conforto, uma vida com saúde, e muitas vezes não encontram essas coisas e ficam perturbados e ficam sem rumo e sem saber o que fazer da sua vida. O povo de Deus não é assim. A igreja do Senhor, a quem Paulo está escrevendo aqui, nós, Igreja Presbiteriana do Catolé, nós oramos para que o Senhor ilumine o nosso coração, para que a cada dia nós renovemos a esperança do nosso chamamento. É chamamento para salvação, aguardar a salvação que vem de Deus, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem. O viajante, e às vezes até eu viajo muito, mas o viajante, quando ele passa, ele pode até gostar de algumas coisas de onde ele está. Ele gostou da praia, ele gostou da educação do povo, ele gostou das lojas, ele pode até gostar das coisas quando ele está ali, mas ele não é dali, ele está de passagem, ele está louco, assim que possível, voltar para casa, para ver os seus, para estar de fato na sua casa. Nós não somos desse mundo, nós aguardamos essa salvação e nós precisamos a cada dia lembrar disso, dessa esperança, buscar no conhecimento do Senhor, que Ele ilumine o nosso coração, nos dê sabedoria para renovar, para saber qual a esperança do nosso chamamento. É a expectativa que desfrutamos como resultado do fato que Deus nos chamou. Ele nos chamou para Cristo, nos chamou para a santidade, nos chamou para a liberdade, verdadeira liberdade, liberdade em Deus, e para a paz, para o sofrimento e para a sua glória. Mas não foi só para isso que Ele ilumina o nosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança, a riqueza da glória da herança nos santos, de sua herança nos santos.
né? E a herança é um negócio bem complicado. Quem teve a oportunidade de estudar direito de sucessões e tal, vê que é um problema a herança, né? Todo mundo ali, enquanto está vivo, já tem problemas na família e tal, e quando a pessoa morre, que deixa a herança, aí os problemas aumentam, porque todo mundo acha que tem ali o seu quinhão, acha que o outro vai levar vantagem, tem que fazer liquidez de todo o patrimônio ali para poder cada um tirar a sua parte. Veja, aqui o apóstolo está falando que temos o nosso coração iluminado para nós reconhecermos isso também, para saber qual a riqueza da glória da nossa herança, da sua herança nos santos. A herança de Deus é a sua própria presença. Você lembra da história da pérola? Ali, um detalhe na parábola que Jesus conta, é que aquele homem que ele encontra uma pérola, ele vende todo o acervo que ele tem para ficar com aquela pérola, é que aquele homem ele é um colecionador de pérolas. Ele é uma pessoa que valoriza pérolas, ele tem muitas ali que talvez ele tenha tido muita dificuldade para colecionar, muita dificuldade para achar, tenha talvez gasto todos os seus haveres ali para ter aquelas pérolas, são tão importantes, mas o que ele faz quando ele encontra a pérola do Evangelho? Porque Jesus diz que o Evangelho, as boas novas, são semelhantes a um homem que encontrou uma pérola, aí ele é um colecionador, ele vende todas as outras pérolas e ele fica com aquela, porque ela é mais preciosa do que tudo. E a nossa herança é o Senhor. A pérola do Evangelho é mais preciosa do que qualquer outra coisa. A riqueza da glória dessa herança se baseia na majestade do plano de Deus em nos salvar, em ter nos incluído somente pelas suas misericórdias. Então, nós somos herdeiros, meus irmãos. Colossenses 1,12 vai dizer que, o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Não precisa se preocupar com o seu quinhão nessa herança, na partilha dessa herança da bênção. Diante de Deus, nós temos o mesmo grau de parentesco, nós somos todos irmãos e somos adotados como filhos, co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos capítulo 8, 17. E podemos desfrutar igualmente dessa herança, da presença do Senhor. Então precisamos orar para que o Senhor ilumine o nosso coração, para que a gente lembre do nosso chamamento, da riqueza da nossa herança, porque de fato nós somos ricos em Cristo, nós temos o Senhor como herança, nós somos co-herdeiros com Cristo. E, óbvio, há um aspecto futuro, como em toda herança, há um aspecto futuro. Nós desfrutamos um pouco dessa herança aqui, mas há um aspecto futuro quando falamos de herança aqui, que é justamente que vamos gozar plenamente da sua presença. Eu não sei como é que vai ser isso, como é que cada um vai gozar porque a palavra plenitude me parece que é uma coisa tão individual, mas de algum modo todos nós vamos ter essa experiência lá, de estarmos com o Senhor, dele ser o nosso alimento, ser o sol que ilumina o nosso dia, de onde nós vamos ter força, energia, o motivo da nossa vida, o nosso louvor e adoração. Essa é a nossa herança. E a última matéria nessa caminhada aqui, nesse pedido do apóstolo Paulo acerca da iluminação do nosso coração, do coração da igreja, é que, além de sabermos a esperança do chamamento, a riqueza da glória da herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Segundo, a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a última matéria que o Senhor quer que a gente ilumine os nossos corações, através do seu Santo Espírito, através do conhecimento de Deus, é que a gente aprenda a reconhecer aqui, o apóstolo Paulo ora para que a igreja experimente o conhecimento da suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder, desse poder. E é apresentado em dois aspectos aqui. A primeira é através dessa vitória extraordinária de Cristo na cruz.
Isso revela o poder de Deus, de que a morte, que é o maior... Eu estava vendo o Alto da Compadecida e Ariano Suassuna, quando ele escreve, né, e é representado na TV, ele repete várias vezes isso: é o maior inimigo do homem, o maior inimigo do homem, aquilo que o homem mais teme é a morte, e em face da morte as pessoas começam ali a se arrepender e tal, tem toda aquela questão meritocrática e da idolatria que a gente sabe, mas essa é uma realidade de que o poder de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por ter vencido a morte, a vitória sobre a morte revela essa força extraordinária, a eficácia do poder, a suprema grandeza do poder de Jesus. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é pela posição de domínio que Cristo exerce agora, ressurreto dos mortos, está acima de todo principado, potestade e poder, que se nomeia não só no presente século, mas também no vindouro. E como também pelo fato de que ele é o cabeça da igreja, que é a plenitude de Cristo. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre isso. É plenitude no sentido que a igreja completa a Cristo, não porque Cristo seja imperfeito ou existisse alguma lacuna que precisasse completar, mas é porque Ele habita na igreja e Ele enche a igreja com a sua presença. E é por isso que a igreja completa Cristo, porque a igreja faz parte do plano de salvação de Deus em revelar o seu poder, a sua graça, a sua bondade, misericórdia, pelos séculos dos séculos. Então, nós precisamos lembrar disso, que a igreja é isso, a igreja do Senhor, a igreja local, a igreja invisível, é essa face do corpo de Cristo, e revela o poder de Deus, porque faz parte do plano redentor do Senhor em salvar o seu povo. A igreja é o corpo porque Ele é o cabeça, e se Ele é o cabeça, a cabeça é que dirige o corpo, né? Você só mexe os seus membros, você só tem coordenação motora, você só fala, o que você faz é porque a cabeça manda, e nós somos corpo de Cristo, porque quem manda aqui não é o pastor Flávio, o pastor Érico, nem o conselho da igreja, nem o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, nem quem manda na igreja é o Senhor. E a igreja é a sua plenitude, porque Ele a enche com a sua presença. Queridos, para terminar, uma aplicação rápida aqui: o conhecimento de Deus não é algo estático ou acadêmico, que a gente possa de alguma forma obter e se orgulhar, não, porque eu sou PhD em conhecer a Deus, em conhecer a sua palavra. Você pode até ser PhD em teologia, mas o conhecimento de Deus se expressa e se revela, como a gente viu lá na doxologia de Romanos, aqui se revela com um grande poder. O conhecimento de Deus se revela através do poder que Ele exerce, através de sua igreja, através da pregação do Evangelho, através do renovo dessa esperança que nós vimos aqui, através da certeza dessa herança que nós temos, que nós somos co-herdeiros com Cristo e a nossa herança é o Senhor. O mesmo poder que criou o universo controla toda a criação. Vocês viram que lua linda de ontem para hoje? A lua ela foi enchendo. Eu estava trabalhando segunda-feira, eu olhei para a lua, estava aparecendo uma pastilha de sonrisal assim no horizonte. Eu disse, que coisa maravilhosa, estava se formando. Ontem estava lindo. Ontem era dia para se declarar o amor, viu, Gabriel? Ontem foi o dia, para aproveitar a lua e tal, fazer poesia, tocar música para ela e tal. E hoje, quando eu vim para cá, eu passei o dia em casa praticamente, quando eu vi agora que eu estava vendo, disse, meu Deus, obrigado por Senhor me dar uma visão dessa, preparar toda essa criação, o poder que criou o sol, a lua, toda essa ideia do reflexo da luz solar, de iluminar a nossa noite, esse mesmo poder, o poder que controla a criação, é o poder que encarnou o Filho de Deus, fez nascer de uma virgem, ressuscitou a Cristo dentre os mortos e continua demonstrando esse poder através da sua igreja, enchendo essa igreja com a sua presença, dirigindo o seu povo, revelando a sua vontade e se revelando ao mundo através dela.
Nós, como sua igreja, seu corpo, temos o privilégio, pela graça, de participarmos ativamente desse soberano propósito, completando este plano, sendo parte dele, ao passo que nós somos completados por ele, pela sua presença. Será que nós temos renovado essa esperança do nosso chamamento como igreja do Senhor? Temos lembrado disso, temos falado isso, ou nós temos feito coro com... Eu tinha uma mania quando as pessoas perguntavam como é que eu estava, né? Dizer assim, você está bem? Eu dizia assim, não, eu estou levando, é como Deus quer, né? A gente fala assim, igual o mundo, a gente não percebe que nós somos, por favor, não me entendam mal, nem a semelhança de qualquer discurso de teologia da prosperidade, mas nós somos filhos do Rei, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos a esperança do chamamento, da eternidade. Nós somos igreja do Senhor, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche. E nós vivemos de modo a transparecer que somos desse mundo como qualquer outro. Não percebemos o privilégio que nós temos de participar desse plano mestre, desse plano eterno, completando esse plano ao tempo que nós somos completados por Ele. Mas precisamos, meus irmãos, compartilhar dessa esperança. Nós precisamos pregar essa palavra, nós precisamos buscar esse conhecimento de Deus, dobrar os nossos joelhos, pedir que o Senhor ilumine o nosso coração para nos dar esse conhecimento, essa sabedoria da herança, da esperança do chamado. Será que nós temos experimentado a riqueza dessa herança dos salvos na luz? Vivemos a perspectiva de um corpo vivo que exerce o poder de Deus, completando o seu plano? O apóstolo, então, faz essa oração para que a igreja receba iluminação do espírito de sabedoria, revelação para conhecer Deus. E esse conhecimento caminha juntamente com o poder que revela o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse conhecimento que traz consigo o poder de ressuscitar dos mortos confere àqueles que o recebem a oportunidade para reinar com Cristo. A igreja recebeu, na sua concepção, autoridade e poder. Ele disse que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso não quer dizer que nós, então, temos um chamado para exercer domínio, nem para estabelecer governos. Eu acho que esse foi um erro que a igreja caiu historicamente, de achar que talvez pela autoridade que tinha dada por Deus, tinha que exercer domínio e ser governo. Não foi para isso que o Senhor nos concedeu esse poder. Nem para se rebaixar a política e politicagem dos homens. Muitas vezes achamos que temos que estar atrelados a governos, porque de algum modo a gente vai proteger a igreja. Não é esse nosso chamado também. Talvez um chamado individual, alguns irmãos tenham chamado para ser político e ser luz lá onde ele está, para ser sal e luz, desenvolvendo um trabalho. Eu compartilhava com os pastores acerca da vida de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda. Ele era teólogo, ele era jornalista e foi político e foi um homem de Deus. Talvez individualmente tenhamos isso, mas como igreja do Senhor nós não temos esse chamado. Mas receber esse poder significa que através dos tempos, independente de domínios e governos humanos ou espirituais, nós precisamos exercer o poder de ter sido feito filhos de Deus. Será que você já experimentou esse poder? A todos, diz o apóstolo João no seu evangelho, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Será que você tem orado pela sua igreja, ou tem orado como igreja para que Deus ilumine o nosso coração, em vez de vivermos de críticas, de fofocas, de julgamentos, onde há espaço para briga, para contenda entre irmãos, se nós somos todos co-herdeiros com Cristo, se nós vivemos debaixo desse chamado e somos corpo de Cristo, vivemos por esse poder, vivemos servindo a Deus, dirigido por Ele,
corpo conectado ao cabeça, como plenitude de Cristo, que através de nós completa e completará a sua obra aqui na terra. Que Deus nos ajude a orarmos desse modo, a orarmos assim pela igreja local, a vivenciarmos a bênção do culto, a orarmos para que o Senhor ilumine o nosso coração, a partir de nós, ilumine o coração da sua igreja, na esperança do chamado, na riqueza dessa herança e no poder que Ele demonstrou, ressuscitando dos mortos e submetendo todo o principado e potestade debaixo dos seus pés, como corpo de Cristo, que possamos viver desse modo, abençoando os irmãos, edificando a igreja para a glória do Senhor e expandindo o reino. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Que oração tremenda do apóstolo. E como temos que aprender, Senhor. Vivemos muitas vezes a contender uns com os outros por questões desse mundo, por questões tão pequenas. Temos esquecido da esperança do nosso chamamento, da nossa herança, que é o Senhor. Somos co-herdeiros todos. Temos, ó Deus, nós temos desprezado o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que nos fez corpo de Cristo, ligados ao cabeça, a plenitude daquele que nos enche com a sua presença e nos faz participar do seu plano, mestre de salvação. Tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia de nós e ilumina o coração da Tua igreja, começar de nós, desse rebanho aqui, Senhor, na Igreja Presbiteriana do Catolé, ilumina o nosso coração, renova, Senhor, essa esperança do nosso chamamento, renova a Tua graça sobre nós, Senhor, a certeza que não somos desse mundo, que somos herdeiros com Cristo. Ó Deus, derrama sobre nós o Teu poder, Pai, a cada dia no conhecimento do Senhor, nessa riqueza de conhecimento, Senhor, da Tua presença em nós, para que possamos pregar a Tua palavra, ser testemunho, influenciar o mundo. Livra-nos do engano, Senhor, num mundo tão cinzento, Senhor, em que o certo e o errado se misturam a todo tempo, e que Teu povo tem sido instado a se posicionar, que possa ter o coração iluminado, para se posicionar do lado da verdade, da justiça, do lado da palavra do Senhor, conhecendo, Senhor, a Tua vontade a cada dia. Em nome de Jesus, Senhor, opere isso em nós. É assim que nós te oramos e te pedimos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor.